Quando a gente fala sobre sabedoria, muita gente liga a sabedoria aos filósofos, aos cientistas, aqueles pensadores que comunicam e que lideram através de pensamentos muito inteligentes. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria em todas as áreas. E hoje eu queria tratar a respeito do trono de Deus. Toda a oferta, o que nós fizemos aqui agora, até agora foi só oferta. Nós ofertamos ao Senhor nossas orações, nós ofertamos ao Senhor a vida do Mateus e da sua família, nós ofertamos ao Senhor louvores. A Bíblia fala de pelo menos 5 tipos de oferta, só no livro do Levítico. A oferta queimada, ela tem um nome, Oleb, que significa aquilo que sobe para Deus, que chega lá no trono de Deus. Existem ofertas pacíficas, ofertas por pecados involuntários, ofertas por pecados ocultos, ofertas de manjares, ofertas de alegria. São a maneira como alguém se encontra com Deus. Então a pessoa pegava uma oferta, levava ao altar, e todo o altar é ligado a um trono. E hoje eu quero falar sobre esse trono do Senhor e como nós chegarmos até Ele. E diz assim, Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Ele tinha a alcunha, ele tinha um apelido da sua enfermidade, ele era leproso. Então ele já vinha com esse nome que deteriorava a sua própria imagem, porque o leproso era alguém considerado pecador, alguém que tinha pecado gravemente contra o Senhor. E continua assim o texto. O homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e eu sublinhei essa palavra, muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-me em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo, lá em Bom Retiro, lá em Curitiba, em todo mundo, onde quer que o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher é conhecida pelo desperdício, e aqui há uma repreensão. Aquilo que ela fez, ela entregou uma oferta diferente de todas as ofertas. Ela pega um perfume de 300 denários, e que hoje equivale a 12 mil reais. Gente, é uma fortuna. Ele derrama na cabeça de Jesus, ela está muito grata. Num outro evangelho, Jesus ele emenda essa passagem numa parábola, e ele pergunta, um homem devia 100 denários, e um outro devia 1 milhão de denários. Mas o seu credor perdoou aquele que devia 100 denários e perdoou aquele que devia 1 milhão de denários. Jesus pergunta, qual deles vai amar mais o seu credor? E o fariseu responde, aquele que devia 1 milhão, porque se você deve 1 milhão e é perdoado, você fica muito grato. E se você deve 100 e é perdoado, você também fica grato, mas não tão grato como alguém que deve 1 milhão. E Jesus então emenda e diz, aquele que muito é perdoado, muito ama. O que essa mulher fez foi um escândalo. Você imagina você na tua casa, sentado à mesa, aí vem alguém com 1 litro de perfume e derrama na tua cabeça. Aquilo escandalizou, e algumas pessoas falaram assim, é um desperdício. Sempre que você for ofertar alguma coisa a Deus, as pessoas vão dizer um desperdício.
Hoje, você está fazendo uma oferta ao Senhor. O que você está fazendo? No primeiro dia da semana, que é um dia que normalmente, no nosso país, na nossa cultura, o que domingo a gente faz? A gente descansa, porque a gente trabalhou de segunda a sábado. Aí no domingo você faz assim, vou dormir até mais tarde. Ainda mais hoje, nós acordamos, e estava 12 graus em Curitiba, aí que dá vontade de quê? De puxar o calor da coberta e falar, eu não vou sair daqui ninguém me tira. Mas vocês se levantam, enfrentam esse desejo que você tem de dormir até o meio-dia, você pega o frio, você pega o ônibus, pega o táxi, você vem de carro, você vem a pé, mas você entrega para o Senhor o teu primeiro fôlego. Gente, isso é uma oferta ao Senhor. E tem gente perto de dizer que você é um desperdício, você devia estar aqui. Cadê? O churrasco já começou. Onde é que você está? Você foi na igreja? Então tem pessoas que vão achar que essa oferta que você faz é um desperdício. Mas Jesus, ele repreende, ele fala, não molestai essa mulher, porque ela praticou para mim uma boa ação. Você vai poder ir para o churrasco sempre que você quiser. Você vai poder ir jogar bola sempre que você quiser. Você vai poder ir ver teu time de futebol no estádio sempre que você quiser. Mas a hora de adorar o Senhor, eu estou traduzindo isso em letras de hoje, na tradução da linguagem de agora. Você pode fazer tudo, mas não deixe de fazer o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, para esse Deus que você se aproxima de um trono. Essa mulher se aproxima do rei, e entrega para o rei o que ela pôde, e aqui ela nem sabia o que estava fazendo, porque no capítulo 14, ele é ungido em Betânia, mas no capítulo 15 ele vai ser sepultado, ele vai ser crucificado, e ele vai ser sepultado. Ele está dizendo, ela está preparando. Então, isso que ela fez, aonde quer que o evangelho do reino seja pregado, hoje é dia 19 de junho de 2022, ou seja, há 2022 anos, segundo esse calendário gregoriano que a gente segue, há 2022 anos, aquilo que ela fez numa cidadezinha, Betânia, fica a distância de uns 100 metros, é daqui até a saída do estacionamento. Você estando num lugar chamado Betesda, você está ali no tanque de Betesda, Betânia fica ali do outro lado da calçada da rua. Pronto, é bem pequenininha a cidade, uma cidade assim que é desprezível, é uma cidade que estava orbitando em volta de Jerusalém. Ali aquela mulher faz algo, e a gente não sabe o nome dela. Interessante isso, a Bíblia não diz uma certa mulher. Aquilo que ela fez vai ser lembrado. Então preste atenção, a maneira como você se apresenta, você se aproxima do altar, é lembrado. Por quê? Porque a oferta é algo que fala com Deus, é algo que move o coração de Deus. Nós vimos na semana passada alguns princípios para que a gente tratasse de oferta, e esse é um assunto que normalmente não se ensina na igreja, porque quando se fala de dinheiro na igreja, quando se fala de oferta, de dízimo, a igreja durante muito tempo, ela viveu uma experiência de estar sob júdice, pela maneira como algumas pessoas e como alguns ministérios tratavam daquilo que é santo ao Senhor. E nós aprendemos sobre o princípio da generosidade, que a gente não entrega por obrigação, mas por generosidade. O princípio da proporcionalidade, cada um dê segundo aquilo que tem, segundo aos Coríntios capítulo 9, nós aprendemos a respeito da regularidade. 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro dia da semana, aprendemos sobre a gratidão. Nós entregamos porque o Senhor nos deu, Deuteronômio 26, e nós entregamos com alegria, também segundo aos Coríntios capítulo 9, porque Deus ama o que dá com alegria e não por obrigação. Esses princípios, eles são carregados de alguns pilares. Pastor, por que a gente faz isso? E aqui é uma palavra de ensino para você. Número 1, é um princípio que vem antes, durante e depois da lei. Ah, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é. Não é, e eu ministrei domingo passado pela manhã, e uma outra mensagem domingo passado à noite, para ensinar que as pessoas, Adão, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já levavam oferta muito antes de haver uma lei de oferta. Era a maneira de se apresentar, ou de comparecer ao altar de Deus.
Abraão, quando não era Abraão, ou seja, ele não tinha a promessa de Deus, esse nome Abraão, ele carrega, Deus muda o nome porque enfia, ele faz uma cirurgia no nome de Abraão e coloca dentro do nome de Abraão o nome de Deus. Então, Abraão, que era pai de vento, ou não pai, é isso que significa Abraão, ali um não pai, ele tem 75 anos, Deus faz uma promessa, pega o próprio nome de Deus, Yahvé ou Jeová, e aí, querido, você use aí se você entende aramaico, eu não entendo, se você entende hebraico, eu me lembro muito pouco do hebraico, você pode discutir isso é absolutamente irrelevante, mas o importante é que o nome de Deus está dentro do nome de Abrão, que se tornou Abraão, e ali ele tem uma promessa, mas antes da promessa, ou seja, antes dele ter uma promessa, em Gênesis capítulo 14, ele entrega os dízimos, e os dízimos de Gênesis capítulo 14, são a distinção para a gente, que está na nova aliança, depois de Jesus, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7, de 1 a 10, conta sobre Abraão, que entregou o dízimo de tudo. O dízimo fala sobre fidelidade. Nós aprendemos que o voto fala de um compromisso que você faz com Deus. Você vai votar. Eu quero votar aqui, pastor, que eu vou jejuar, só vou tomar água durante 2, 3, 4 dias. Ninguém faz maluquice. Jejum não é maluquice. Jejum não é para doidos. Jejum é para adoradores. O jejum busca o céu, é o nesteia. É a palavra de jejum que significa buscar a Deus com toda a intensidade, é trazer o céu, rasgar o céu e trazer para você. Só você viver uma situação que você não tem mais nenhuma esperança, nada. Você vai ver como é que o jejum funciona na sua vida. Nós aprendemos que o voto é uma oferta com um compromisso, como Jacó fez. Se o Senhor guardar a minha alma, me fizer prosperar, o Senhor me proteger, eu vou entregar o dízimo de tudo. Foi um dízimo com oferta e também com voto. Nós aprendemos, e hoje quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a oferta. 2 Coríntios capítulo 9, eu estou no Novo Testamento, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, por meio dessa prova de serviço ministerial. Ele está falando que são ministério. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Tudo aquilo que a igreja emprega, seja no serviço missionário. Semana passada nós ficamos aleluiados aqui, por quê? Porque alcançamos o valor referente a 1.200 cobertores para atingir os moradores de rua. E eu terminei o culto da semana retrasada lendo uma notícia de que nós perdemos 2 vidas em Curitiba, porque morreram congelados, morreram de frio por hipotermia. Aqui ele está dizendo que aquilo que eu devolvo ao Senhor, aquilo que eu entrego para o Senhor, ele leva as pessoas a louvarem a Deus, a engrandecerem o nome de Deus. Ele diz que esse serviço que a gente faz, ele faz com que as pessoas louvem a Deus pela nossa obediência e pela generosidade em compartilhar os bens. Número 2, além de ser antes, na lei e depois da lei, a gente tem que cuidar de quem precisa de cuidado. Cuidar dos desprotegidos. Tiago 1,7. A religião que Deus, é a única vez que a palavra religião aparece na Bíblia. Você não vai ver isso aqui na Bíblia. A única expressão, a única palavra, o único termo religião escrito na Bíblia é Tiago. Aí Tiago, ele vai secar a aparência. Ele vai dizer assim, a aparência não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, ou seja, como uma oferta pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, querido, você quer ser de fato um homem que se liga a Deus, se aproxime de Jesus, viva santamente e cuide de quem está do teu lado. É isso, cuidado com os desprotegidos. Número 3, o sustento do culto e dos ministros. Olha o que está acontecendo aqui, 1 Coríntios capítulo 9, verso 3. Essa é a minha defesa. O apóstolo Paulo, o grande
Paulo, ele vai dizer: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Havia um problema aqui grave. A igreja havia suspendido as ofertas missionárias. E aí, o que ele fala? Não temos nós o direito de comer e beber? Vamos ver de que advento? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou seja, os irmãos de Jesus, Tiago, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus tinha mais irmãos. E Pedro também, eles levavam suas esposas que eram sustentadas no ministério. E ele continua: ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Ele fala do ministério integral. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Paulo é que fundou a igreja na cidade de Corinto. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante essa palavra eu queria chegar, do altar, participam do que é oferecido ao altar? Gente, por que nós semeamos? Para sustentar a obra missionária, para sustentar o culto, para sustentar o que a gente está vivendo. Eu busquei, na verdade, estou buscando ainda. Alguns de vocês não participam dos cultos que acontecem durante a semana. O que está acontecendo na Igreja Batista do Bom Retiro? Existem cultos que não têm mais espaço. Então eu preciso de um lugar confortável para os nossos filhos. Gente, são as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para cá entre nós, que são os nossos solteiros maduros. Eu preciso de um lugar para o alfa e ômega, que é a nossa terceira idade. Chamei uma comissão que é aprovada em assembleia pela igreja, por vocês, para que me trouxesse um projeto para a gente poder construir um espaço de eventos, para que a gente tivesse um restaurante, para que você saísse do culto aqui no domingo de manhã, não precisasse mais se preocupar em fazer o almoço, ia ter aqui o almoço, e vai ter. Eu preciso de um lugar para que eu possa acolher o Jump. Se você vier aqui no encontro do Jump, que acontece no sábado, você vai ver o que a gente está vivendo. Pergunte para o seu filho, que está vivendo essa pré-adolescência, como é que fica aqui. Então a igreja só vai expandir, e é para isso, e é dentro disso, no avançar do reino, que a gente está propondo se aproximar do altar. E quem trabalha no altar, se alimenta do altar. Número 4, socorro, preste atenção nisso, apenas ao desamparado, não é para todo mundo. 1 Timóteo 5,16, olha o que Paulo está ensinando para o jovem pastor Timóteo: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. A igreja não ajuda todo mundo, a igreja ajuda todo mundo que precisa, que é necessitado. Não, pastor, é o seguinte, meu pai morreu, minha mãe ficou viúva, a igreja, vocês não são crentes? A igreja que cuide dela. Gente, isso é o que Jesus repreende os fariseus, chamando de oferta de Neustã, ou corbã, para corrigir. É tipo, não, já que você é crente, os crentes que te amam é que é gente avarenta, que não cuida de pai e de mãe. Quando a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Gente, é um princípio com promessa, e o mandamento dizendo o seguinte: vai ter uma resposta do céu, vai ter uma resposta do altar. Não ignore seu pai, não ignore a sua mãe. Agora, tem mãe e tem pai que se tornam desamparados, e é dentro desse desamparo que a igreja vai entrar. A igreja, você tem família, quem vai cuidar de você é a sua família, entenda isso. Os nossos pais cuidaram da gente, nós chegamos até aqui porque alguém cuidou da gente. Porque se tem um ser nesse mundo que Deus criou, que precisa de pai e mãe, somos nós. Você vê que tem animal, gente, ele nasce, um segundo depois, a mãe ainda está lambendo lá as feridas das dores do parto,
o animalzinho já está de pé, a vaquinha já está de pé, o cavalinho já está de pé, recém-nascido. A gente vai demorar pelo menos, quando o sujeito é rápido, né? Quando o bebê é rápido, pelo menos 1 ano. E para comer sozinho, você sabe que tem menino aí de 30 anos que a mamãe ainda está partindo o bife no prato. Vocês sabem disso. Então, o ser humano precisa de pai e mãe. Então, por isso que Deus fala, quando você honra teu pai e tua mãe, você está aprendendo a honrar Deus, que também é pai. Entenderam isso? Número 5, por princípio, não por obrigação. Deuteronômio 15:10. Livremente lhe darás. Não seja maligno o teu coração, quando lhe deres. Pois, por isso, te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreender. Uma empresa, ele está falando de empreender. Ele conta com o favor de Deus, com a bênção de Deus. Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria, Deus dá ambição, que é muito diferente de ganância. Se o ser humano não fosse ambicioso, a gente está vivendo até hoje pendurado em árvore, dentro de caverna. A gente está vivendo até hoje com luz de querosene para iluminar as nossas noites. Se o ser humano não fosse ambicioso, a gente estava andando no lombo do jumento até hoje. Ninguém vinha para cá, para a igreja, com carro com ar-condicionado. Se o ser humano não fosse ambicioso, não tinha chegado na Lua. Ou em Marte, aliás, a sonda encontrou algo que não devia encontrar em Marte, que era um pedaço da própria sonda que caiu lá. Não tinha nada demais. Era só para, clickbait, é só você ir lá, clicar e dar mais a minha notícia teve tantos cliques, não tinha nada demais. Então, o ser humano, ele tem que aprender, e Deus, ele está dizendo assim, ó, dê livremente, não é, eu vou dar porque Deus manda, para com isso. Se Deus está sendo generoso com você, há um princípio de proporcionalidade, distribua, ganhe muito, gaste pouco, e doe generosamente. Quando a Bíblia fala sobre emprestar aos pobres, aquele que dá a Deus, dá aos pobres, empresta a Deus, e recebe a sua recompensa. Número 6, ser dizimista não é desculpa para pecar, e aqui Jesus, pensa numa bronca, gente, se você pegar Mateus 23, é para você tremer os joelhos, porque Jesus, ele descasca a farsa, a mentira, a hipocrisia dos fariseus. Gente, aqui Jesus, ele está magoado, ele vai chutar o balde, ele literalmente, ele chuta os vendilhões do templo, ele vai expulsar aqueles homens gananciosos, para você adorar a Deus, você entregava o imposto do templo, é aquela moeda do templo. Então vinha aquele homem que plantou, que semeou, que colheu, que trabalhou, que se esforçou, e vinha com a sua moedinha para entregar no templo. Só que quando chegava na hora de comprar a moeda do templo, o câmbio era absolutamente desfavorável ao adorador. Aí aqueles cambistas, é isso que a Bíblia chama eles ficavam ricos com a fé dos outros. Gente, Jesus aqui, ele está chamando, ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Eu já ensinei para vocês, a palavra hipócrita quer dizer um fingido, é um personagem, ele se veste de religião, mas por dentro é o que Jesus chama, né? Vocês são como sepulcros caiados, por fora são belos e formosos, mas por dentro estão cheios de podridão e de ossos de rapinas. Hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, as hortaliças, as menorzinhas, né? O endro, o cominho, a hortelã são pequenininhas. Vocês, não, vou dar o dízimo para Deus disso aqui. Olha como é que eles são hipócritas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É sobre isso que a gente está pregando esse mês. Vocês devem praticar essas coisas, o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Você deve dizimar, você não pode pecar. Ah não, eu sou um pecador, eu quero aqui aplacar a minha culpa, aí eu faço um checão,
para dizer, tá vendo, Deus? Eu errei aqui, eu pisei na bola aqui, eu traí aqui, eu matei aqui, eu roubei aqui, eu menti aqui, eu fraudei aqui, eu trapaceei aqui. Mas pelo menos, olha aqui, ó, toma o checão. Não é nada disso. A oferta, o dízimo, não é desculpa para você continuar numa vida torta. A vida boa, andar com Deus, obedecer a Deus, é bom. Você se aproximar com Deus, você viver em santidade, gente, é bom. Quando a Bíblia fala de obediência, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, você deve dizimar? Deve. Você deve ofertar? Deve. Mas você não pode esperar que essa fidelidade seja só uma meia fidelidade. Espera aí, eu sou fiel aqui e aqui eu sou infiel. Número 7 e último, dentro dessa lista aqui. Fidelidade com compaixão. A gente tem lido esse texto já o ano inteiro. Mateus 25, 35. Pois eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, não, pode deixar, e vocês me visitaram. O rei responderá, digo-vos a verdade, o que vocês fizeram em algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Presta atenção nisso. Você não dá dinheiro para a igreja, joga isso fora. Eu vou lá para dar dinheiro para a igreja, não é nada disso. Eu vou lá, pastor, porque você, querido, quando você entrega um dízimo, uma oferta, uma primícia, uma dedicação de bens, você está entregando para o Senhor. Gente, custa caro. Eu oferto ao Senhor e dói aqui, ó, no meu bolso. Porque se não custa caro, não é oferta. Quando nós encerramos o culto da noite, domingo passado, aliás, tratamos em cima deles, quando nós lemos 1 Crônicas capítulo 18, 2 Samuel capítulo 24, é a mesma passagem. Davi diz, eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe coisa alguma, porque senão não é sacrifício, é cumprimentar com o boné dos outros. O sacrifício é quando você tira do teu. Só que Jesus está levando isso, ele está subindo aqui o nível, ele está colocando o sarrafo lá em cima, quando ele diz, olha, quando você entregou, e aqui ele fala dos vulneráveis. Lembra quando a gente falou dos vulneráveis? Quais são os vulneráveis? O estrangeiro é vulnerável, a criança é vulnerável, o pobre é vulnerável, e o faminto é vulnerável. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Ele está dizendo para mim e para você, que quando a gente faz a um desses que são chamados de pequeninos, não é verdade, gente? Ah lá, o pobrezinho, é um pequenino. Você não diz assim, nossa, ele é um pobrão, ele é um mendigão, é isso que você faz? É isso? A não ser que quando tem os mendigos bonitos, o pessoal chama mendigo gato. Não tem um negócio de mendigo gato? Tem. Mas ele continua sendo o quê? O mendigo é um pobre coitado, ele é um pequenino. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele veio da onde? Veio do Haiti. Ele veio da Venezuela, fugindo da fome. Ele veio do Haiti, fugindo da pobreza. Tadinho, eu sou brasileiro, olha lá, ele é um haitiano. Ele está dizendo que se você se acha superior, não há ninguém superior. A gente briga pelos palitos, né? Pelas pedrinhas desse mundo. Ele está dizendo o seguinte, que quando você dá para um pequeno, você está dando para ele. Então essa ideia de que a oferta é algo que você entrega para a igreja, para pastor, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande mentira que tem tirado você de diante do trono. Então, gente, a oferta sempre vai falar de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício. Pensa num sacrifício excelente, foi o que Abel ofereceu. Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas, diga, ofertas. Diga, ofertas. Deus aprova a oferta. E ele continua, por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Lembra que a oferta daquela mulher que nós lemos em Marcos capítulo 14, que jogou o perfume sobre a cabeça de Jesus? Jesus diz assim: aonde o evangelho do reino for tratado, for dito, for anunciado, o que ela fez vai ser lembrado para a memória dela. Aquilo que nós citamos aqui fala sobre uma oferta que Deus aceitou. O que Abel fez foi uma oferta excelente. Por quê? Porque ele entregou da primícia, a primeira parte. Ele não deixou Deus em segundo plano. Abel trouxe da primeira cria dos seus rebanhos. Ele podia não ter mais rebanho nenhum. Não é verdade, gente? É a vaquinha, o cordeirinho, a cabritinha, deu à luz a um bebê cabrito, a um bezerrinho. Aí sabe o que ele faz? Ele pega aquele bezerro, que podia dar lucro para ele, que podia trazer para ele leite, picanha, ou naquele tempo que não tinha a moda fashion, a indústria têxtil, que faz a nossa roupa, o nosso casaco, ele podia pegar aquela pele e fazer para ele um tapete, uma roupa. Aí pega aquele bezerrinho e oferece para Deus como primícia. Foi isso que impressionou Deus. Primeiro Deus e depois eu. Qual o problema de Caim? Não, primeiro eu e depois Deus. Ao cabo de dias, então eu plantei, eu colhi, eu comi, eu me fartei. O que sobrou? Ele pegou e entregou para Deus. Esse foi o problema. E o interessante é que em Gênesis 4, 7, nós lemos Hebreus capítulo 11, e aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. O Senhor também entregou a oferta. E Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. Veja bem, ele atenta para o ofertante e para a oferta. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus nem ligou para a oferta, nem para ele. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Aí Deus vai conversar com ele. O que está vendo, Caim? O que está irado? Ele diz assim: o pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominá-lo. Se, aí ele continua, bem fizeres, não é certo que será aceito? Qual o problema? É querer entregar a oferta de qualquer jeito. Então a adoração é colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou voltar aqui o filme para você entender. Eu estou que nem os filmes do Tarantino aqui. Eu tenho que voltar no princípio para você entender. Tem que abrir um parênteses. Eu comecei falando que você hoje entregou a primícia hoje ao Senhor. Que Curitiba acordou com 12 graus. Que estava frio, que a sua cama estava quente, que você estava debaixo do cobertor, que você decidiu vir adorar a Deus, você decidiu colocar Deus em primeiro lugar, você trouxe sua vida, trouxe a sua família, você veio sozinho, você em meu lugar orou, você entregou uma oferta de oração, você dedicou a vida do Mateus aqui junto com a igreja, você entregou louvores. Você está entendendo que isso é primícia? Vocês estão colocando Deus em primeiro lugar. Vocês estão dizendo para Deus: eu não vou romper a próxima semana sem convidar Deus para andar comigo. Eu estou aqui no primeiro dia da semana, então Deus vai andar comigo o resto da semana inteira. Vocês estão entendendo o que é primícia? Então, se você fizer o certo, se você não entregar para Deus a farofa, se você não entregar para Deus a migalha, aquilo que está, aquele arroz quebrado de terceira, querido, ele está dizendo o seguinte: entrega a primícia para mim, você vai ser aceito. Qual era o problema de Caim? Por que Caim não foi aceito? Porque ele não fazia certo. Ele tratava Deus com desprezo. É o que sobrar. E se você deixar para fazer conta, você nunca vai ter. Se você deixar para fazer assim, não, quando eu estiver descansado, eu vou no culto, você nunca vai vir.
Não, quando eu terminar esse meu ano de festas, eu vou no culto. Não, gente, olha para mim. Deus nunca andou com gente perfeita. Deus andou, preste atenção, Ele era amigo de prostitutas. Você conhece uma prostituta? Lugar de prostituta é na igreja. Jesus era amigo de publicanos. Sabe quem são publicanos? São desonestos, são os mensaleiros daquele tempo. Publicano, gente, era gente desonesta até na licitação. Você sabia disso? Publicano era uma raça desprezível, e Jesus andou com publicanos. Levi, o evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que você lê, ele era um publicano. Zaqueu, que entrou, Jesus falou assim: eu vou entrar na casa desse povo. Zaqueu, desce da árvore que eu vou entrar na tua casa. Ano que vem, em março, Jesus vai fazer um outro parênteses aqui, agora sim, vou divulgar nas redes e também nos próximos cultos, iremos para Israel. Vocês vão para um lugar chamado, quem for conosco, vocês vão no lugar aonde você vê aquele sicômoro, é uma árvore que Zaqueu estava em cima, em Jericó. Você vai entender porque que Jesus falou assim: desce daí, Zaqueu, hoje me importa entrar na tua casa. E ele entra na casa de Zaqueu, e a última palavra de Jesus é: hoje entrou salvação nessa casa. A oferta, ela é capaz de mover o céu. Agora, você tem que fazer com um coração de adorador, querido. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo. O templo é o lugar da reunião, onde nós adoramos Deus, assim como as nossas casas, quando você tem células, a tua casa vira o templo. Quem dera alguém fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Olha o altar de novo aí. Diz o Senhor dos Exércitos: nem aceitarei da vossa mão a oferta. Malaquias 1:10. Qual é a bronca de Deus aqui em Malaquias? É isso, você está falando, pastor, parece que Deus só está zangado. Não está não, Deus está ensinando. E você vai ver aqui como tem gente que impressiona Deus e como tem gente que decepciona Deus. E aqui ele está falando: vocês estão fazendo um culto vão, porque vocês, em vez de entregarem a minha vida e glorificar o meu nome. Gente, qual o nome que deve ser honrado? É o nome de Deus, é o nome sobre todo nome, é o nome do Cordeiro. Ele é chamado de verbo da vida, ele é chamado de príncipe da paz, é o nome de Jesus. A igreja promove tudo que é nome, até o nome da igreja, mas não promove o nome de Deus. Somos da igreja tal ministério, pastor fulano. É isso, gente. Quem é mais velho vai concordar comigo. A gente não passa de um sopro. Enquanto você é jovem, você fala: eu tenho uma vida toda pela frente. Mas quando você começa a ver o farol se apagando, porque para gente que passa dos 50, que já experimentou, que já namorou, que já noivou, que já casou, que já teve filho na escola, já botou na creche, já passou por enfermidade, já passou por problemas, já passou por dificuldades financeiras, chega uma hora que você olha para frente e fala assim: ó, está acabando, está acabando. Você talvez só tenha 20, eu talvez só tenha mais 20, eu quero ter mais 100, mas antes de mim bilhões vieram querendo ter mais 100. E aí, quando você se reúne, ou traz o teu coração para esse lugar de adoração, você experimenta. E eu me converti com 20 e poucos anos, foi tarde demais. Eu queria ter tido um pai crente. Meu pai era crente, mas eu levei ele para Jesus e batizei ele. Eu queria ter aprendido o que eu ensino para a igreja muito antes. Mas, como diz, não está na Bíblia, experiência e sabedoria é um pente que você recebe depois que você já está careca. Eu já estou careca de saber, mas eu preciso ensinar você a sabedoria do Senhor, para você alcançar
no Senhor aquilo que Deus tem para dar o melhor. Deus não aceita qualquer oferta, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:23, está dentro do Sermão do Monte. Eu quero explicar bem isso aqui. Tem pessoas que são crentes, mas são horríveis. Tem pessoa que é crente, mas tem um temperamento terrível. Deus diz que você tem que amar a todos, mas não diz que você tem que andar com todos. Amém, gente? Não se choque com isso, não. Você pode perdoar, você pode se perdoar. Jacó e Esaú eram irmãos, eles brigaram a vida inteira. São dois irmãos que saíram no tapo, estavam sempre rachando, estavam sempre brigando, estavam sempre um do lado, cada um de um lado do corner do boxe ali onde eles lutavam. No final eles se reconciliam, perto da fronteira com Israel, na Jordânia, tem um lugar chamado Jaboque, perto do rio Quirete, aonde ali pertinho do rio onde Elias foi sustentado. Lembra a história que um corvo vem trazer pão e carne para Elias? Foi ali, pertinho. Ali eles fazem amizade, aí eles se perdoam. Jacó entrega uma parte dos seus bens para o irmão, devolve aquilo que era dele, a bênção que Deus deu, que ele roubou do irmão, ele entrega. Eles fazem paz, eles não vivem juntos mais. Esaú vai morar no lugar chamado Monte de Seir, que é a Moabe ou Edom, aquela terra da Jordânia. Jacó foi um passo adiante, ele foi morar lá na terra da promessa, em Canaã, na Palestina. Quando a Bíblia diz assim, antes de você entregar a tua oferta, conserta o teu coração, é isso que ele está dizendo. Você não é obrigado a viver com gente que só te machuca, não é obrigado. Você não é obrigado a viver debaixo de uma autoridade que te fere. Davi, ele começa a ser espetado por Saul no capítulo 17 de 1 Samuel. Davi fica com ciúme dele, espeta ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, espeta o amigo dele, pega uma lança, espetar aqui, gente, eu estou aqui reduzindo aqui, eu estou usando aqui uma palavra, uma metáfora, para menos, para dizer o seguinte, ele queria matar Davi. O que Davi faz? Ele se manda. Está pensando que ele guarda ódio por Saul? Não guarda não, gente. Davi ama Saul, e Saul persegue ele 6 longos anos, queria matar, ele queria arrancar a pele de Davi, ele queria botar Davi pendurado, morto, escapelado numa praça pública, mas Davi amava Saul, mas não queria viver com ele. Ele vai viver lá em Jerusalém, eu vou viver no deserto do Negev, vou entrar num buraco nas cavernas lá. Então quando a Bíblia fala de oferta, pastor, você tem alguma coisa, você feriu alguém? Vai lá e pede perdão. Vocês brigaram, ele te feriu, você feriu também. Ele te xingou, você foi lá e não deixou barato, pastor, porque eu não levo desaforo para casa, porque é assim que está escrito na Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia para fazer até o que está errado, né? É dando que se recebe, pastor. Gente, vai lá, se conserta, traz a tua oferta. Você não é obrigado a viver com quem te fere, mas você vai viver com quem te ama, com quem te acolhe, quem faz parte dessa história que você tem. Como e não quanto. Jesus sentou-se perto da caixa de oferta. Aqui a caixa de ofertas. Você imagina aqui então um culto. Então toda vez que você vier trazer oferta, lembra assim, Jesus está aqui sentado, eu vou me acocorar aqui, mas Jesus está aqui sentado, olhando para a caixa de oferta. Ele está aqui e ali, entenderam? Entenderam a posição de Jesus? Ele estava sentado ali perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Marcos capítulo 2. Essa mulher chama a atenção de Jesus, por quê? Porque ela entrega, diga, tudo. Ela chamou, Deus manda a gente entregar tudo, gente? Deus manda entregar a gente? Não.
Aliás, eu ensinei sobre dízimo semana passada. O dízimo é daquilo que vem às suas mãos. Deus ama segundo aquilo que você tem, e não segundo aquilo que você não tem. Mas aí, isso não é desculpa. Já que Deus não, eu vou gastar tudo, eu vou perder tudo. Aí você não tem algo chamado semente. Aí eu vou para 2 Coríntios capítulo 9. Porque quem muito semeia, muito vai colher. Ofertar, gente, é entregar a vida. E eu vou encerrar com essa passagem de 1 Crônicas capítulo 11, que é impressionante. Davi teve forte vontade de beber água do poço de Belém, que fica ao lado do portão. Hoje, em Belém, esse poço, ele tem um restaurante atrás. Eu me lembro do frango com batata que eu como lá, em Belém. Gente, é uma delícia. Mas eles têm aquelas comidas também, aqueles enroladinhos, aquele charutinho de repolho com carne dentro. E aqui está o poço de Belém. Fica todo mundo lá, pegando água do poço de Belém. Davi tinha um sabor aqui dessa água. Essa água tinha um gosto. Davi teve forte vontade de beber água do poço de Belém, que fica ao lado do portão. E quando ele falou isso aos seus homens, esses três, aí são 3 valentes, atravessaram o acampamento dos filisteus. Olha só, entraram dentro do exército inimigo, tiraram a água do poço e trouxeram dessa água a Davi. Porém ele não quis beber, presta atenção. Em vez disso, derramou a água como uma, diga, oferta ao Senhor, e disse: não permita a Deus que eu beba dessa água. Ela é o próprio sangue desses homens que arriscaram a vida para ir até lá. Aqueles homens, eles desprezam a vida. O que meu rei quer? O meu rei quer água. É água daquele poço. Então eles arriscam a própria pele, eles desprezam a própria vida, eles entram no meio do arraial, do acampamento do exército, dos inimigos filisteus. Gente, se um filisteu pegasse um judeu ali, eles iam ser triturados, eles iam ser massacrados, para pegar um pouco da água, para levar. Você entende o que é uma oferta? A oferta entrega um pedaço de nós. Quando você dedica ao Senhor uma oferta, você está pegando assim, a parte que você trabalhou, a parte que você podia se alegrar, comer mais uma pizza com a sua família. Você está entregando aqui, você está entregando um pedaço. Davi falou assim: eu não vou tomar, eu não vou pegar isso. Ele tinha uma noção de altar e de oferta impressionante. Ele pega e derrama a água, chama-se oferta de libação. No ocultismo, alguns pegam, vão beber, aí derrama assim, é para o santo. Já viram isso? Pegam um pouco da cachaça, da cerveja. Já reparou que como esses envolvimentos ocultistas têm bebidas? É só você ir numa esquina, numa encruzilhada que tem um despacho, que você vai ver. Davi, ele pega isso, é uma oferta bíblica, a oferta derramada, é a oferta que Elias pede sobre o altar em Carmelo. Ele prepara um altar e fala assim, traz aqui os vasos de água, os alabastros com água, derrama a água sobre a oferta. Gente, 3 anos e meio sem chuva, o que tinha de mais caro naquele para oferecer para Deus? Era água. Elias derrama a água, a oferta derramada, e Deus responde com fogo. Aqui Davi pega essa água e joga. Gente, existe um princípio de simplicidade na oferta. Ofertar é expressão de generosidade, mas também é de simplicidade. Se alguém der um copo de água fria, está aqui um copo de água fria, que seja ao menor dos meus discípulos, ou seja, não é para o pastor da igreja, não é para o pastor presidente. Quando você entrega, quem é o menor que você acha que é nessa igreja aqui? Que é alguém que você fala assim, esse irmão aqui, se ele não vier para mim, se ele veio, para mim tanto faz. Bom, se você entregar para ele, ainda que seja esse menor dos irmãos, esse que você não liga para ele, que você acha que não tem valor, você entregar um copo de água fria, ele está falando assim, certamente
não perderá a sua recompensa. Às vezes você quer receber o principal. O que está vindo aí? Apóstolo Paulo, quero receber na minha casa. O que está vindo aí? Fala o nome de um grande pregador que você conheceu. Imagina o Billy Graham, já morreu. Está vindo o Billy Graham. Não, quero receber na minha casa. Aí você prepara o que você tem de melhor para ele. Jesus está dizendo que se você entregar algo simples, para alguém que é simples, que não é Billy Graham, é um Billy Ninguém, é um Zé Ninguém, ele está dizendo que isso mexe tanto com Deus, que ele fala assim, você vai ganhar a tua recompensa também. Você vai ganhar a tua recompensa. Então eu bebi água aqui por quê? Porque alguém com todo amor aqui, um dos meus diáconos, veio aqui e colocou água para eu beber. E esse gole que eu dei na água, essas vidas que colocam um apoio, gente, você acha que isso aqui não dá trabalho? Você chega para o culto, vem cá, Bruna, a esposa do pastor Igor, 38 semanas, você que é homem não entende disso. Essa moça está ensaiando aqui, ó, a semana inteira. Nossa, o louvor daquela igreja é uma benção, sabe por quê? Porque esses aqui, ó, largam tudo para vir ensaiar, para entregar um louvor para Deus, para te ensinar a louvar a Deus. O nome disso é o que, gente? Não, vem cá. E ela chega, quando você está dormindo, acordando, ela já está aqui, orando. Vocês estão, não estou falando só dela, eu estou falando que a igreja, ela é movida por gestos que são simples. A fidelidade aparece em gestos simples. E você quer fazer coisas grandes, querido, presta atenção. Aquela mulher fez o que pôde. Eu quero voltar, fica aqui perto de mim, a Marcos 14. Aquela moça, o que ela tinha? Ela tinha um perfume caro. Ela entregou o que pôde. Entregue aquilo que você pode, querido, mas não deixa de participar da adoração. Eu ia encerrar pedindo para o pastor Igor orar. Ele vai orar, mas eu vou orar para você também. Lorena vai ser amiga da minha netinha, Maria Vitória. Quem sabe, né? Quem sabe o Natanzinho, meu netinho? Quem sabe? Porque eu tenho orado a Deus que eu vou casar ele aqui. Mas isso vai depender do pai. Porque pelos olhos da mãe, mas o pai é ciumento. Hã? Ah, entendi. Tá bom, minha filha já. Gente, vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto adorando a Deus. Deus falou com você essa manhã, gente. Palavra de Deus. Vamos fazer. Ela perguntou, pastor, e a oferta? Vamos fazer agora. Gente, Deus falou com você. Até um copo de água fria, não interessa quanto, mas é o teu coração. Coloca o teu coração nesse altar aqui. Nós vamos, pastor Igor vai orar sim, mas eu quero orar pela Bruna antes. Durante o louvor você sai do seu lugar. Aqui tem um Pix, você que acompanha a gente, é membro da igreja à distância e quer ofertar, aqui tem um QR Code. Você pode ver aqui também, pode deixar o QR Code aqui, você pode pegar, você pode trazer nas máquinas, faz do jeito que você quiser. Agora Deus ama o que dá com alegria, amém, gente? Não por obrigação, é pelo que Ele é, amém? Vamos adorar? Glória a Deus. Deus falou com você nessa manhã? Eu fui extremamente impactado pela palavra de Deus nessa manhã. Ontem eu conversando com os jovens, nós nos lembramos de um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 34, que fala a respeito de um rei Josias. Um rei que assumiu o governo com 8 anos de idade, descendente de um pai e de um avô corrupto. Mas quando ele encontra a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele treme ao encontrar a lei que foi esquecida pelos seus pais e pelos seus avós. Através da revelação da palavra, aquilo que nós ouvimos nessa manhã, algo novo pode nascer, a sua história pode ser transformada. Esse jovem que com 16 a 20 anos de idade decidiu mudar toda a história de Judá, decidiu se posicionar em obediência àquilo que ele tinha reconhecido na palavra de Deus. Ele mudou todo um contexto. O que eu quero dizer com isso?
que a sua vida pode ser transformada, a sua casa pode ser transformada, se você nessa manhã decidir ser obediente ao Senhor e entregar mais do que sacrifícios vazios, entregar inteiramente o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai receber esse sacrifício e as bênçãos dos céus vão cair sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre essa geração, em nome de Jesus. Levante suas mãos e vamos orar. Pai, nós nos aproximamos do Senhor nessa hora, construindo um altar de adoração ao Senhor. Nós não queremos construir um altar vazio. Nós queremos, como Elias, construir um altar que tenha a manifestação do teu poder. Derrama fogo, derrama poder, derrama bênção sobre os teus filhos. Que a obediência seja extraída de nós através da tua palavra. Santifica-nos pela verdade, porque a tua palavra é a verdade, e é ela que é o norte para os nossos passos. É ela que está nos levando para dias gloriosos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que cada família aqui representada saia daqui nesta manhã com um toque do teu Espírito, aleluiados e avivados pela tua presença. Eu creio que uma geração forte, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, estão se levantando nessa manhã, não somente para entregar os seus recursos, mas para entregar a sua história, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues aqui, e falamos: Pai, faz dessa semente um instrumento de expansão do teu reino, porque nós vivemos para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, em nome de Jesus. Levante suas mãos e aplauda ao nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.